Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui hoje com Redondo, bastante gente. Adormecerão, mas à meia-noite Vai vir chuva, não dá para nós ficar lá, não vai molhar esse instrumento. Mas o Senhor nos abriu essa oportunidade aqui. Irmão Lucas, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. Essa história é o ajudante nosso. Logo, logo o Senhor converte ele. É meu sobrinho. pegará o mundo de surpresa e até mesmo a igreja. Glória a Deus. E só quem reservou azeite, denunciou todo pecado, vai sair ao encontro do noivo e pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estão usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estão usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do cordeiro, o noivo vem. Ele vem aí. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais lhes disseram: não, para que não falte a nós e a vós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais. Não se prepararam e ficaram: abre-nos a porta, Senhor! Era quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos
Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para ler o Evangelho, as palavras do Senhor Jesus, que são luz e lâmpada para os pés. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto Ele está perto. O céu e a terra passarão, mas estas palavras, elas permanecerão para sempre. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Gostaria de ler com vocês uma passagem do Novo Testamento. Jesus, ele diz aqui em Mateus capítulo 4: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos pôr aqui embaixo. Vamos pôr do lado de fora, ó. Tem um som ali de um perturbado. Vamos pregar daqui. Ei, som. Ei. Jesus está voltando. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Vou repetir a leitura da palavra do Senhor. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras te tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviam.
Jesus, ele desceu aqui na terra, não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que ele enviou. Ele veio a este mundo como Salvador, veio para perdoar e para salvar aqueles que estão perdidos. Só que antes de Jesus ser enviado para aquilo que realmente ele veio, ele foi tentado pelo próprio Satanás no deserto. O Espírito Santo, depois de ele ter descido as águas, de recebido o batismo de João Batista, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo e foi levado para o deserto. E lá ele ia ser tentado pelo próprio diabo, pelo tentador. E ele, cheio do Espírito Santo, ele não comeu, não bebeu durante 40 dias e 40 noites. Era uma prova terrível de um homem estar submetido a ela. Porém Jesus, quando Satanás se aproxima dele, o diabo reconhecera que ele é exatamente o Filho de Deus. Só que o diabo queria ver se Jesus mostrava para ele, e se Jesus iria dar aquela brecha para Satanás. E Jesus foi tentado pelo diabo, e o diabo falou para Jesus: torne estas pedras em pão, se tu és o Filho de Deus. Tem uma estatística que diz que cerca de 12 mil pessoas vão passar fome durante este ano, pelo mundo inteiro. Mais de 800 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. A cada 4 segundos, uma pessoa morre de fome. Só que o diabo veio, na fraqueza do homem, tentar Jesus, tentar levar Jesus a blasfemar contra Deus e a tentar fazer ele desviar daquilo que ele veio fazer, porque ele veio não fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai que o enviou. Jesus, na verdade, veio cumprir o seu ministério. Com 3 anos e meio, ele estava já começando a obra. E no início dessa caminhada, o próprio Satanás veio até Jesus. A criatura veio tentar o Criador. As trevas veio confrontar a luz. Só que a luz não se deixou levar pelas palavras persuasivas que o diabo tinha. E ele tentando, e falou para Jesus: se você é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, torne que estas pedras se convertam em pão. Mas Jesus vai responder a ele à luz da palavra, porque aos homens e ao diabo se responde pela palavra. Jesus falou que é pelo poder da palavra que os demônios sujeitariam, é pelo poder do nome do Senhor que os demônios seriam expulsos. E Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque a palavra de Deus é pão vivo que desceu do céu, é o alimento para a alma do homem. Todo homem anseia pelas palavras do Senhor. A palavra de Deus é pão, é água que se bebe, é fonte de riquezas, mas não é material, são eternas em Deus. E o diabo tentara Jesus, mas não tivesse sucesso, não teve sucesso. E ele tentou manipular Jesus: você é o Filho de Deus, transforme que essas pedras elas se tornem pão para você matar a sua fome, porque você já está cansado, você já está enfadigado, qualquer momento você vai morrer. E Jesus mostrou para Satanás que não é só de pão viverá o homem. O homem vive de toda a palavra que vem de Deus.
que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os pés do homem, é luz para o caminho do homem. A palavra ela é viva e eficaz. Só que o diabo tentou Jesus e ele não se conteve. E ele mais uma vez foi tentar o Senhor Jesus. Jesus se esforçando para agradar a Deus, cheio do Espírito Santo, o diabo transportou ele e levou para a cidade santa, a Jerusalém. A Jerusalém que hoje é pisada pelos gentios, mas que outrora era a cidade do grande Deus. Lá Salomão edificou uma casa para Deus, e Deus disse que habitaria no meio do seu povo. O seu povo viria a ele e o serviria, oferecia holocausto, sacrifícios, ofertas voluntárias. Ali o povo iria ter com o Senhor. Só que foi o mesmo lugar, a mesma cidade santa, em que Satanás iria levar o Senhor Jesus. E ele levou até o alto, até o topo do templo, e mandou Jesus olhar para baixo e falou: te atira daqui de cima para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que você não tropece em pedra alguma. O diabo ele conhece a Bíblia. O diabo conhece quem é crente e quem não é, quem é cheio do Espírito Santo e quem não é. O diabo não faz gracinha com quem tem o poder do Espírito, porque ele reconhece que é o Espírito Santo. Ele sabe quem é o Filho de Deus. Quando Jesus estava na terra, o diabo curvou-se aos seus pés para o adorar. Tiago capítulo 12, versículo 19 está escrito: você crê que existe um só Deus? Faze bem. Até os demônios creem e estremecem. Os demônios tremem na presença de Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor do universo, o Rei da glória. E Satanás tentara Jesus: olha, te lança daqui para baixo, porque está escrito. O diabo está usando a boca de muitos e estão pregando até a palavra de Deus, mas com sentidos corrompidos. Estão pregando pela manipulação. Só que com Jesus ele não teve vez. Com o Filho do Altíssimo o diabo não fez gracinha, porque Jesus sabia quem era Satanás. Só que para o homem ele se apresenta de diversas formas. Ele vem com aparência boa, ele vem te oferecendo riqueza, ele vem oferecendo para o homem luxo, fama, sucesso. O diabo vem oferecendo materialismo. A conversa do diabo, ela é uma conversa sedutora. O diabo tem capacidade de seduzir as pessoas pela mentira que ele conta. Mas com Jesus ele não achou nada. Jesus falou para o diabo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas os homens têm tentado a Deus. Os homens têm pagado para ver a ira de Deus, porque não acredita naquilo que ele deixou escrito, não acredita na mensagem dos profetas, dos santos apóstolos. Mas quando o diabo vem na personificação de pessoas, de objetos, de ficção, as pessoas param, dão ouvidos, porque Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 4, dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Ou você pensa que é gay que está por detrás
da cachaça? Você pensa que é quem que está de trás da maconha, das drogas, da prostituição? Quem é que faz que os homens sejam levados para o abismo? É o próprio Satanás. Ele enganou um terço dos anjos. Ele enganou, fala em Apocalipse, as nações da terra com a mentira. Porque o diabo oferece coisas fúteis, coisas que não têm valor, não tem préstimo algum. Mas Deus não oferece ao homem nada. Deus oferece ao homem, aliás, a vida eterna, que não é comparada àquilo que o diabo oferece. Mas o diabo tenta o homem. Ele tenta o homem para o homem pecar contra Deus. Ele tenta o homem para o homem vacilar contra Deus, o Senhor teu Deus, que te tirou da escravidão. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Ele anda ao derredor buscando a quem possa matar. A cada 40 segundos uma pessoa se mata. Lá no livro de Jó, Deus falando para Satanás: de onde tu vieste? E ele falou para o Senhor Deus, de rodear a terra e passear por ela. O diabo está passeando lá no cinema, só que hoje está fechado. O diabo está passeando aonde tem multidão que o adore. O diabo está passeando porque ele não tem o que fazer senão levar os homens para a destruição. O diabo veio para enganar, mas Jesus vem pregando a doutrina do Pai. Arrependei-vos, creiam no Evangelho. Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas também é poder para a condenação. Porque quem ouve o Evangelho e não obedece será jogado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aí o diabo, ele novamente transportou o Senhor Jesus, e no instante ele levou para um lugar mais alto, lá no monte, e mostrou todos os reinos deste mundo. Mostrou o reino do sul, mostrou a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, mostrou os continentes, a África, a Ásia, a Europa, mostrou o país, o Brasil, mostrou e foi mostrando, e mostrou toda a glória dele. A glória do mundo é passageira. Jesus não veio se vender ao diabo. Ele não veio fazer a vontade do diabo. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele falou: uma comida eu tenho a comer, e é fazer e realizar a obra de Deus. A obra de Deus não é fazer socialismo. A obra de Deus não é ajudar com a alimentação. A obra de Deus é pregar o arrependimento, a conversão do homem, de sair das trevas e vir para a luz, sair da mão do diabo e vir para a mão de Deus. Mas o homem maneia a cabeça e fala que não. Mas quando estiver diante do julgamento, não vai ter desculpa, porque trocou a verdade de Deus pela mentira do diabo. O diabo manipula. O diabo é o tentador. Não só foi de Cristo, mas como é dos homens. Lá em Apocalipse está escrito que ele é o acusador. De dia e de noite ele acusa os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, eles não pecam, eles não são escravos do pecado, eles vivem na santificação do Espírito, eles se abstenham da imundícia da carne, porque a carne não é sujeita à lei de Deus. Quem anda segundo a carne não agrada a Deus, ele agrada o diabo. Por isso que está cheio de maconheiros, cheio de drogados, cheio de prostitutas, porque andam segundo a carne,
Mas no dia que se converterem e largar o pecado, aí Deus recebe como filho. Deus açoitará, corrigirá, para que o homem não ande mais no pecado. Ele é liberto. E o diabo mostrou tudo isso para Jesus. Ele ofereceu a glória deste mundo, os poderes humanos. Se você me adorar, Jesus, a política, você vai ser um grande presidente. No esporte, você vai ser o astro. Na cultura, não vai ter para ninguém. Eu vou te colocar no primeiro lugar, no topo. Você vai ser maior do que Pelé. Você vai ser maior do que Maradona, os reis, os deuses do futebol. Você vai ser maior do que Platão. Você vai ser maior do que Sócrates. Você vai ser maior do que Michael Jackson. E olha que eu dei a eles a glória deste mundo. O mundo o adorou. Adoraram Raul Seixas, adoraram Cássia Eller, adoraram Cazuza, Mamonas Assassinos. Adoraram porque o diabo deu glória, deu fama, deu honra. Mas tudo que o diabo dá, ele quer em troco. O diabo quer a alma do homem. Por isso que as pessoas buscam candomblé, buscam macumba, buscam espiritismo, buscam maçonaria, porque o diabo está controlando este reino. Os reinos, falam lá em Apocalipse, voltarão a ser de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre ele reinará, porque foi entregue a Satanás. Ele dá a quem se adora a ele, mas a igreja não adora o diabo. A igreja adora Jesus Cristo, Senhor dos senhores, digno de glória, honra e majestade. A igreja adora ele por excelência. Falou o profeta Isaías, aliás, lá em Salmos: nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Se adora a Deus em espírito e em verdade. Não é com crucifixo, muito menos com estátua, que se adora a Deus. É em espírito e em verdade. É o homem dobrar os joelhos e olhar para este Cristo, segundo a sua palavra. Porque Jesus é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne, habitou no meio de nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Nem no silêncio de Jesus se houve engano, se achou engano, porque ele foi perfeito, ele foi fiel. Mas o diabo vem tentar ele, vem tentar seduzir a mediocridade deste mundo. E Jesus falou para Satanás: para trás de mim, Satanás, porque está escrito. Um dia Pedro, o diabo tomou a boca dele e falou para Jesus: não, tu não morrerás, você não vai morrer assim. E Jesus falou para Satanás: para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Porque o diabo dá o poder para o homem, e ele acha que tem uma arma, ele pode sair matando todo mundo. O diabo dá poder para o homem, e ele acha que tem dinheiro, ele pode sair menosprezando os pobres, pisando nos pobres, fazendo o que quer com os pobres, com as almas que pertencem a Deus. O diabo dá poder para os homens, e eles acham que pode calar a boca da igreja. Contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Para trás de mim, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Por que você adora a Aparecida? Porque a Aparecida não é Deus. Por que você adora Buda? Buda não é Deus. Por que você adora Allan Kardec? Allan Kardec não é Deus. É homens que morrem, voltam ao pó, porque do pó foram formados. Mas Jesus morreu e ressuscitou. É a Ele que o homem deveria estar louvando, adorando. Porque hoje a igreja é louca, os crentes são loucos. Paulo diz: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Quer ser sábio?
se torne louco, porque a loucura deste mundo, a sabedoria deste mundo, Deus converteu em loucura. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Não sabem nem o que pensa, porque o cientista fala que o homem veio do macaco, mas a Bíblia diz que é descendência de Adão. Somos descendência de Adão, primeiro homem da Bíblia. O homem não veio do macaco. A terra não foi feita por uma explosão do Big Bang. A terra foi criada pelo Senhor, e Ele deu aos filhos dos homens para que se multiplicasse, desse fruto. Mas por causa do pecado, se estendeu de geração a geração, e o homem está se corrompendo, o homem está se perdendo no seu caminho, porque não quer andar no caminho que é Jesus, não quer adorar a Deus, quer adorar o diabo que está no rock, quer adorar o diabo que está no funk, quer adorar o diabo que está no futebol. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeçam, e assim se manifeste a glória de Deus. Porque Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Jesus não parou seu ministério. Vem prova sobre os crentes de hoje, aí quer se desviar. Ah, eu não estou suportando a prova. Jesus suportou a tentação do diabo, e Ele falou que deu poder à igreja. Tente ânimo, eu venci o mundo. Aquele que permanece nas minhas palavras nunca verá a morte, mas passou da morte para a vida. Aí os fariseus não quiseram entender, foram questionar. Abraão morreu, nosso pai, na fé, e dizes tu, quem ouve as tuas palavras e guarda, nunca morrerá? Como pode? Os profetas morreram, Moisés morreu, Abraão morreu, e tu dizes que este que crê em ti não vai morrer? Satanás ofereceu glórias, poder. O poder hoje que dominam os homens, poder e influência política, que tem o poder de manipular as pessoas, porque tudo que eles falam é acatado a todo povo. Por isso que Jesus fala, erram porque não conhecem as Escrituras. Lá na Babilônia tinha um homem fiel a Deus, um homem que era de Deus, homem de Deus, profeta de Deus, Daniel. Ofereceram para ele até alimentação, e ele rejeitou, porque ele quis se manter puro aos olhos de Deus. Ele quis continuar na pureza que eram os antigos profetas. Só que ele não se deixou levar pelos manjares da Babilônia. Aí depois criaram um decreto, porque tinha homens que invejavam o profeta Daniel, e eles levantaram um decreto e foi levado até o rei Dário. Aí Dário teve que assinar embaixo, porque falaram que Daniel também tinha concordado, sendo que Daniel não concordou. Usa o nome da igreja para infiltrar as pessoas na corrupção da política. Usa o nome da igreja para corromper milhares de pessoas. Mas a igreja nunca teve participação. A igreja é pura, a igreja é do céu, a igreja não é deste mundo. Mas está usando o nome da igreja porque disseram que todos os evangélicos votaram no Bolsonaro, fizeram carreata para Bolsonaro. Alto lá, a maioria, porque a igreja não se vende com a política corrupta deste mundo. O diabo oferece isso, mas Jesus ofereceu a vida eterna. E Daniel, porque pegou ele orando a Deus 3 vezes no dia. Daniel orava a Deus, mantinha a comunhão com Deus. A oração é o oxigênio da alma do homem. Se o homem para de orar, ele morre espiritualmente. Se o homem para de ler a Bíblia, ele é um defunto. É só mais um que está morto.
Porque a palavra de Deus é pão vivo que desceu do céu, é água cristalina e faz com que o homem jorre para a vida eterna. Não se afaste da simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Não deis ouvido ao diabo, não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu com Jesus. Mas jogaram Daniel na cova dos leões, porque falaram que ele não tinha obedecido o decreto do rei. Vai fazer o que com a igreja hoje? Porque na Ásia mata cristão, judeus mata cristãos, muçulmanos mata cristão, católicos mata cristão. O que vai fazer com a igreja? Proibir de pregar a verdade? Não pode. Ninguém cala a boca da igreja, ainda que mate os irmãos. Deus levanta no meio das pedras, porque a palavra de Deus, falou o apóstolo Paulo, não está presa, ela tem livre curso. A palavra de Deus tem endereço, ela não volta para Deus vazia, ela faz aquilo que é aprazível aos olhos de Deus. Ai do homem que despreza as palavras do Senhor, porque a fome que a terra está passando não é nada comparado com a fome da palavra de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está para vir uma grande fome sobre a terra, e não é da falta de alimentação nos mercados, não é da falta do alimento no celeiro da casa do homem, é de ouvir as palavras do Senhor. Um dia o homem vai correr, aí eu quero ouvir a palavra de Deus. Ele vai buscar e não vai achar, porque hoje ele está oferecendo ao homem a vida eterna, o arrependimento, e o homem não quer. Quer ganhar dinheiro na lotérica, quer ver se fica rico, para ver se dá vida boa para o seu familiar. O homem tem buscado riqueza através de cinema, através de coisas fúteis. Tudo que o homem ajunta aqui na terra, o ladrão olha e rouba. A traça e a corrugem vai corroer, vai enferrujar. Mas se seu nome, e se você ajunta tesouro nos céus, a ferrugem nunca vai corroer e a traça nunca vai consumir. Ladrão não vai entrar para roubar, porque não deve ajuntar tesouros na terra, ajuntai nos céus. Aonde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. O teu tesouro é o quê? É sexo com prostituta à vontade? O teu tesouro é o quê? É o carro que você possui? É a sua filha, o seu filho, a sua esposa? Seu casamento? O que é o teu tesouro? É o teu trabalho? É o time que você torce? Qual é o teu tesouro? Quem você está amando? É mamon? Porque o diabo tentou Jesus, mas não teve sucesso. O Neymar deixou de servir a Deus para servir o diabo, mamon. Zezé de Camargo, da mesma forma, deixou de cantar para Jesus para cantar para o diabo. Essas músicas depressivas. Muitos e muitos têm deixado a glória de Deus para ganhar a glória dos homens. Jesus fala em Lucas 16: tudo que os homens elevam perante eles, diante de Deus é abominação. Tudo que o homem valoriza nesta vida, para Deus é abominação. O que tem valor para Deus aqui é a alma, que custou o sangue do seu filho. Foi para este propósito, foi para esta missão que Jesus veio. 3 anos e meio foi o ministério de Jesus. Obras poderosas que falou o apóstolo, que escreveu Marcos, dizendo que nem mesmo todos os livros desta vida, se escrever, não caberia às obras de Jesus. Tudo foi escrito para o aviso. Não deixe para amanhã, busque a salvação hoje, porque o diabo não teve sucesso com Jesus. Jesus venceu a tentação do maligno, e a Bíblia fala
que nós devemos sujeitar a Deus e resistir o diabo. Só tem uma maneira do homem vencer o diabo: vivendo uma vida com Deus, com Cristo. Porque de hipocrisia está cheio de homens, na falsidade está cheio de homens, dizendo que estão vivendo com Deus. É uma fé fajuta, é uma fé falsa. Busque o arrependimento. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera morte. Depois que o diabo ouviu aquela palavra de Jesus, ele se retirou por um bom tempo. Aí os anjos desceram e serviram Jesus, porque ele foi fiel até na tentação. E de lá para lá, Jesus começou o ministério. Curou os cegos, ressuscitou os mortos, limpou os leprosos, fez tantos milagres que os livros deste mundo não podem conter. Obras poderosas, porque Deus era com ele, Deus era com Jesus. O Espírito do Senhor é sobre mim, me enviou para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança de nosso Deus, a pôr em liberdade os cativos, dar visão aos cegos, e nas trevas eles ouviram a luz, a pregação do Evangelho. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus. Clame ao sangue de Jesus, clame por este nome, porque este nome é sobre todos os nomes. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Deus te abençoe. Amém?